Olá, sejam todos bem-vindos à nossa videoaula. Hoje nós iremos falar sobre um tema que é bem polêmico para os microempreendedores individuais. Muitos microempreendedores individuais têm dúvidas se é obrigatório ou não ter o auxílio de um contador, de uma contabilidade para ajudar nas rotinas e no trâmite do microempreendedor individual. Eu costumo fazer esse tipo de orientação sempre nos cursos e palestras e também no escritório de contabilidade que eu tenho aqui em Florianópolis, abordando duas situações, né? Que são duas situações que até já foram colocadas aí em jogo pelo próprio Sebrae e também pelo Conselho Federal de Contabilidade, que é o conselho que organiza e determina aquilo que vale, né, dentro das regras contábeis. Bom, o primeiro posicionamento sobre o MEI, se o MEI precisa de contador, é sobre o Sebrae. Eu até coloquei aqui um post do Sebrae da Bahia que eles perguntam assim: MEI é obrigatório ter contador? Lá na resposta que eles dão, né, ele diz assim: não, a legislação dispensa o microempreendedor individual de ter auxílio de um contador. Mas, eles continuam, né? No entanto, quando for alguma atividade que é mais complexa, vai precisar sim do auxílio de um contador. Então, o próprio Sebrae ele já diz: olha, o MEI, segundo a orientação, segundo a regra que está lá dentro do portal do empreendedor, não precisa. Então, o microempreendedor individual ele está dispensado tanto de fazer a escrituração contábil, ter os livros fiscais, enfim, ter todas aqueles documentos que são comuns para uma empresa. Então o MEI não precisa disso. Daí o que aconteceu, né? Quase que na mesma época. O Conselho Federal de Contabilidade, que é o órgão, né, que regulamenta essa atividade dos contadores, ele também fez uma publicação lá no Facebook que disse assim: MEI precisa de contador? E ele diz assim: toda empresa precisa. O que o Conselho Federal de Contabilidade quis dizer com essa situação, que toda empresa precisa? Ele quis dizer que o seguinte, que o MEI ele está dispensado da contabilidade formal, sim, então ele diz a mesma coisa que o Sebrae, que não precisa, né, fazer a escrituração do livro contábil, fazer a escrituração dos livros fiscais, de acordo com aquele regramento que o fisco determina. Mas ele está dizendo que toda empresa, inclusive quem é microempreendedor individual, precisa de um contador. Por que ele precisa de um contador segundo o Conselho Federal de Contabilidade? Porque quando uma empresa ela mantém as informações contábeis feitas em ordem, ela apresenta um índice de crescimento melhor, uma taxa de mortalidade menor, então a empresa acaba sendo mais saudável, enfim. Então aquele empresário, mesmo como um microempreendedor individual, quando ele adota todos os preceitos, né, que determinam dentro da regra contábil, ele acaba tendo uma empresa que pode aí, sei lá, dar um faturamento maior, ter uma lucratividade maior, enfim, é melhor para esse pequeno empresário. Bom, partindo dessa polêmica, se é obrigatório ou se não é, vai depender então da sua necessidade, tá? Então, cada microempreendedor individual, ele vai ter que verificar o que se enquadra, né? O que se aplica para o caso dele, para saber se ele precisa ou não de um contador. Eu anotei aqui alguns serviços que o MEI, né, que o microempreendedor individual, ele pode precisar de um contador para poder orientá-lo ou para poder fazer isso para ele. Eu botei aqui imposto de renda pessoa física. A gente sabe que existem alguns microempreendedores individuais que, dependendo do seu rendimento, dependendo do faturamento que tem ali no mês, isso pode ter alguma consequência dentro da declaração do imposto de renda pessoa física. E essa legislação do imposto de renda pessoa física ela é complexa e gigantesca. Então, às vezes, ela vai precisar de um contador para poder orientar e clarear, assim, e dizer exatamente o que precisa ser feito. Claro que
Não é porque ele precisa entregar a declaração do imposto de renda à pessoa física que ele vai ser obrigado a ter um contador, não é isso. Até porque todas as informações referentes à declaração do imposto de renda à pessoa física estão disponíveis lá dentro do próprio programa. No entanto, essas informações elas são complexas, são difíceis de entender e às vezes a pessoa que é comum, enfim, ela que é leiga no assunto, ela tem dificuldade, então vai precisar de um contador. Um outro serviço seria a questão de plano de negócios. Então, um contador ele está apto a conversar com aquele microempreendedor individual para falar sobre as diretrizes da empresa dele, como que a empresa está indo, quais os rumos que ela vão tomar. Então, juntar isso tudo dentro de uma informação, como se fosse uma consultoria, né, contábil e financeira, de planejamento. O contador, ele tem todas as ferramentas e tem todo o conhecimento para poder orientar. Mas aí, claro, essa situação é bem pontual. É só se o microempreendedor individual quiser, não tiver esse conhecimento e tiver essa necessidade. Tem a questão do registro do empregado. O próprio Sebrae também, ele orienta que quando o microempreendedor individual for contratar um empregado, ele precisa, né, daí contratar também um contador para fazer todas essas informações. A gente sabe que a legislação trabalhista ela é complexa, ela é gigantesca também, e agora com o E-Social, que é uma nova plataforma do governo, ficou ainda mais complexo todas as informações que são prestadas e também a forma de fiscalizar do governo ficou mais efetiva. Então, se o empregador, no caso o microempreendedor individual, faz alguma coisa errada, alguma comunicação errada em função dessa relação de trabalho, acaba levando multas, enfim. Então, é importante que tenha um contador para poder cuidar disso. Ainda, enquanto não tiver em vigor 100% do E-Social, ainda assim, com todas as informações que precisam ser entregues para o Ministério do Trabalho, Previdência Social, Caixa Econômica Federal, Receita Federal, sindicatos, enfim, o MEI, né, o microempreendedor individual, vai precisar de um contador para poder orientar nesses casos. Eu, particularmente, não conheci ainda nenhum microempreendedor individual que contrata empregado e que não contratou também um contador para poder orientar, tá? Declaração de renda, né? Então fazer a DECORE. A DECORE é um documento que é específico do contador, só o contador pode entregar isso para quem é microempreendedor individual, né? É um documento que tem fé pública. Então, caso o MEI precise dessa comprovação por meio da DECORE, ele vai obrigatoriamente precisar contratar um contador para poder fazer isso, né? Existem alguns outros serviços, como por exemplo, impressão da guia, declaração, isso tudo está lá à disposição no portal. Mas caso o MEI ele não saiba como fazer, se ele quiser contratar um contador, pode também. Orientação para emissão de notas fiscais. Aqui é um problemaço assim, que eu sempre acompanho. Cada município e cada estado tem o seu regramento para poder fazer a emissão das notas fiscais. Então, vamos supor que lá no interior do Pará, a pessoa queira emitir uma nota fiscal eletrônica de serviço ou uma nota fiscal em bloco. Ele precisa saber como funciona lá no município que ele está trabalhando, lá no Pará. Em São Paulo, lá no interior de São Paulo, numa cidade pequena, ele precisa ter essa informação lá do interior de São Paulo. Então, para a emissão de notas fiscais, também é aconselhado, né, que tenha um contador dando esse suporte. Além disso, tem os outros serviços que são assim disponíveis, né, tanto pela prefeitura quanto pelas fazendas estaduais, para poder o contador orientar para que o MEI não tenha nenhum tipo de dúvida. Processo de alteração, baixa de empresa, até mesmo a própria constituição do microempreendedor individual, a gente orienta que isso seja feito com o contador. Tem alguns serviços que o contador ele não vai cobrar, tem alguns serviços que são gratuitos, mas tem outros serviços que daí sim o contador ele acaba cobrando. Não existe uma tabela assim nacional dos valores, cada escritório, cada contador, ele pode cobrar de acordo com aquilo que é praticado no seu município e no seu estado. Então, o Brasil é imenso, cada município, cada estado tem as suas regras aí para
para poder dizer como que funciona a cobrança, né, dos contadores. Bom, então, respondendo, o MEI precisa de contador? Eu vou dizer, depende. Depende da necessidade do microempreendedor individual, depende da realidade daquele empresário, se ele tem mais conhecimento ou menos conhecimento. Mas o contador, sim, é um ótimo aliado, é um bom parceiro para que o microempreendedor individual tenha, para que numa situação especial ou mais complexa ele possa consultar o contador. Tá bom? Eu espero ver vocês na nossa próxima videoaula. Um grande abraço!